Olá, pessoal, muito boa noite. Desculpa aí um atraso, né, gente? Nós estamos aqui aguardando o contatado dessa noite, o professor Paulo, onde nós estaríamos aí entrevistando, falando aí a respeito do caso do Carlos Alexandre, que aconteceu em Cambé. Mas, infelizmente, ele visualizou aqui o, o chat aqui para gente por volta de 20 horas e 28 minutos. Às 20h30 a gente mandou o link. Ele visualizou 21 horas e não entrou, né? Então a gente não sabe o que aconteceu. Não sabemos se é problema técnico da conexão dele lá ou o que aconteceu, a gente não sabe. Né? Não obtivemos nenhum tipo de resposta. Então nós estamos aqui trazendo essa justificativa. E professor Paulo, com a palavra aí. Sim, boa noite a todos. É perfeitamente compreensível. Talvez nós não sabemos o que houve. Com certeza deve ter havido algum imprevisto com ele, mas é um dos casos incríveis que nós tomamos conhecimento muito recentemente. O professor Disseu vai colocar um áudio. É um caso clássico de abdução, só que ele desperta a consciência no meio da abdução. É incrível. E depois ele consegue, após a abdução, ele sai para fora de casa e consegue filmar a nave. Então, dá para entender um pouquinho se teve alguma obstrução. A gente não sabe se ele correteou de se expor, porque é normal, né? Que ele é assim, uma pessoa que não pesquisa ufologia, ele foi contatado, mas ele não é, digamos assim, acostumado a falar do assunto em público, né? Em todo caso, nós vamos colocar o áudio dele agora, onde vocês prestem bem atenção, que depois no final nós vamos comentar. Então, eu passo para o professor Dirceu. Então nós vamos colocar aqui o áudio que a gente tem aqui, que ele mandou aqui para a gente, para conhecer o caso dele, né? E para que as pessoas possam estar tomando ciência. Como o caso é verdadeiro e realmente aconteceu, né? Então, foi assim, era umas 3 horas da manhã, assim, e alguma coisa me levantou, assim, vamos dizer assim, uma força eletromagnética, uma coisa assim. Daí eu fui sentido a porta da sala para sair para fora da casa, né? Daí eu comecei a olhar minhas pernas se mexendo no meu braço, daí eu falei, mas eu tava dormindo, como é que eu tô me mexendo, né? Daí eu cocei o olho, assim, bati no meu rosto, assim, isso abrindo a porta já. Meu irmão abrindo a porta. Daí eu saí pra fora, assim, bati no meu rosto e tomei conta do meu corpo de novo, né? Daí nisso ainda alguma coisa me virou, assim, tipo, me olhar pra cima da casa, né? Daí eu olhei pra cima da casa, tinha uma bola de energia amarela, né? Se fosse outra pessoa, ia dizer que era fogo, né? Mas não era fogo, é uma bola de energia amarela. Bem forte, assim. Tamanho de um carro, mais ou menos por aí, assim. Devia estar uns 30 metros de altura, não, uns 20 metros de altura. Tava bem baixo, tava quase em cima da casa, vamos dizer assim. Tava bem baixo, na verdade. Daí eu peguei e corri na janela, assim, e chacoalhei a janela pra minha ex-mulher lá, né? Ver também, né? Acordar, ver também, mas ela tava num sono bem profundo, assim, não conseguia acordar. Eu peguei a chave do carro e fui atrás. E ela foi indo sentido eu tava em Cambé, né? Sentido a Rolândia, que é uma cidadezinha perto ali. Eu peguei o carro, fui atrás, e peguei, tirei o celular pra fora e fiquei filmando, dirigindo com uma mão, com o celular pra fora, filmando ela. E ela ia assim, entre as casas, um milharal, assim, bem devagarinho, assim, eu ia atrás dela, uns 60 por hora, mais ou menos. E ela, tem uma hora que ela pegou e parou essa bola de energia, perto dos negócios de guardar soja lá, e voltou, sentido a Cambé de novo. Daí eu peguei, fiz a volta com o carro sem parar de filmar. E voltei sentido a Cambé de novo, né, seguindo ela, essa bola de energia. Daí, seguindo ela, tá, normal. Daí ela pegou e foi reto, sentido a uns milharal que tinha. Daí eu peguei, e no final do vídeo eu falei bem assim, seguindo obras em Cambé, né? Mas eu peguei e não fui atrás não fui reto no sentido milharal, né? Eu pensei assim, não vou, né? Vai me induzir lá, né? Daí peguei e virei de novo pra casa e fui em casa, coloquei o carro na garagem, joguei o celular na cama e, puf, pacotei, dormi. Nem lembrava de nada no outro dia. Então está aí o primeiro áudio, professor Paulo. Gostaria de comentar?
professor Paulo, acho que caiu a conexão dele. Estamos aguardando ele retornar. Bom, então, enquanto o professor Paulo restabelece a sua conexão, né, eu vou aqui passar o áudio 2, né, dele. Daí fui cortar o cabelo, né, de tardezinha. Daí eu vi uma falha bem feia na minha cabeça, assim, tipo, como se fosse laser, assim, né, tava parecendo até um couro branco na cabeça. Daí eu pensei assim, nossa, esse cabeleireiro, será que ele cortou meu cabelo errado, alguma coisa? Daí cheguei em casa, tirei a camiseta pra tomar banho, né, tinha acabado de cortar o cabelo. Daí eu olhei assim no meu corpo, tinha um monte de mancha roxa, como se tivesse estourado uma caneta Big e jogado um monte de tinta no meu corpo, assim, no meu peito, tudo. Daí, nossa, eu falei, o que aconteceu, né? Que estranho, né? Daí eu passava a mão assim, não saía, né, mano? Muito estranho, né? Daí eu peguei, tomei banho normal e fui mexendo no celular. Daí que eu vi os vídeos, né, que eu tinha filmado, tudo. Daí voltou tudo na minha cabeça o que tinha acontecido. Menos a abdução, que eles não deixaram eu lembrar, né, da minha abdução. Mas eu realmente tive essa abdução. Com certeza, eu só não tive os 3 furinhos no céu da boca, que nem teve outras pessoas que teve os 3 furinhos no céu da boca. Eu não tive, né? Só tive só essa marca na cabeça e essas tintas no meu corpo, né? Então, daí minha vida mudou. De frente pra lá, assim, tipo, eu comecei a acreditar mais neles, assim, né? E comecei a mexer com pedras, energia, começar a procurar coisa natural. Minha vida mudou, assim, 100% meus pensamentos, assim. Hoje meus pensamentos são bem avançados, assim, vamos dizer assim, tipo, eu vejo que as pessoas são manipuladas, né, pelo governo, são tratadas como gado, maçonaria que toma conta das pessoas, matrix, essas coisas assim, né. Vamos aqui para o áudio 3, 4 e 5, é uma sequência de áudios aqui. Vai dar aproximadamente 3 minutos. Então, daí aconteceu, eu resumi no caso, né, como eu falei, né, aconteceu várias coisas, sim, vamos dizer assim, né, mas foi bem resumido, assim, que eu falei, né. Daí tem a abdução do meu filho, que foi depois de 2, 3 meses, ele foi de Matinhos, que é litoral do Paraná, até Cambé, né, que é norte do Paraná, 600 km de moto, com um amigo meu, que ele queria me ver muito, né, daí ele tinha 9 anos. E ele chegou lá, daí eu comecei a falar as coisas pra ele, nunca acreditou em mim, na verdade, né, sobre extraterrestre, se você quer dizer, intraterreno, né. Daí foi então que eu levei ele pra fora da área, tava um dia bem estrelado, uma noite bem estrelada, né. Daí eu falei, vamos ver se a gente vê alguma coisa, que eu sempre vejo naves, vários tipos de naves, na verdade. É a pessoa que não fica nem 10 minutos olhando pra cima, ali quer ver alguma coisa, tem que olhar pra cima, ficar só na internet não adianta. Daí, do nada assim, eu tava com ele, né, do lado dele assim de pé, nossa, não demorou nem 10 minutos, nada, assim, veio uma bola de energia, só que da cor azul. Igualzinha aquela outra, só que redonda, só que uma esfera azul, na verdade. Veio com sentido. Começou a vir assim, baixar, daí eu fiquei com medo, né? Não por mim, né? Por mim eu bastava. Eu queria que me levasse, né? Mas pelo meu filho, né? Se acontecesse alguma coisa com meu filho, minha mãe me matava, né? Eu pensei assim no momento, né? E eu peguei na mão dele, apertei bem forte, falei, agora você acredita em mim? Ele falou, acredito, pai. E tive a esfera, veio baixando, te dá uns 10 metros de altura já. Eu peguei na mão dele e corri pra casa, né? Ele abriu o notebook, comecei a mexer, né? Mostrando uns vídeos pra ele. Daqui a pouco ele do meu lado, assim, ele começou a tremer as duas mãos e o olho dele ficou branco. Daí eu peguei, olhei assim, fiquei. Não entendia muito sobre essas coisas, né? De abdução, tava aprendendo ainda. Daí eu peguei, dei um tapa nas costas dele, assim, falei pra ele parar de brincadeira, né? Ele falou, não, pai, não tava brincando, acabei de ser abduzido. Ele falou. Ele ficou 10 minutos lá em cima da nave e ali, com as mãos batendo assim, com o olho branco, ele ficou uns 5 segundos. Daí ele pegou e falou, tipo, como é que foi a abdução dele? Era tipo um ser grande e um ser pequeno, né, que tava do lado dele.
Levaram ele na sala de comando, que ele falou que, tipo, era o volante da nave era igual o de avião, só que ia para todos os lados. Ele viu um monte de quadro. Daí ele viu uma porta que tinha um botão que era vermelho, era para baixar, e o verde era para subir a porta. Levaram ele numa sala que ele viu macas. Por isso que eu falo que muitas pessoas são abduzidas, só que muitas pessoas não lembram, né? Eles não deixam lembrar. Eu só lembrei da minha abdução porque eu filmei, né? Senão eu nem ia lembrar. Pra mim não ia passar de um sonho. Daí no caso dele ali, ele falou que a nave era formato de uma colher, né? Você pega 2 colheres assim, juntar as duas. Tinha a parte da sala de comando, a parte do corredor. Então ele ficou 10 minutos lá em cima e 10 segundos aqui embaixo do meu lado. Tipo, isso muda o tempo também, né? Então, pessoal, aí está o relato que ele mandou para a gente aqui via WhatsApp, né? Lógico que é de uma forma muito resumida, né? Mas que dá para a gente ter, assim, uma ideia daquilo que tudo que aconteceu, né, nesse dia, né? E foram 2 momentos, né? Então, o primeiro momento que foi dele, né? Diretamente, onde ele conta de forma reduzida no primeiro áudio, e depois que teve o caso do filho dele, onde ele levou o filho dele para mostrar, e o filho dele acabou, de certa forma, sendo abduzido. Interessante aí a relação do tempo, relação tempo terrestre em relação ao tempo que não é terrestre. Mas uma informação aqui que ele colocou aqui também, ele diz assim que esses seres não eram seres extraterrestres, eles eram intraterrenos, estão aqui na Terra e que nunca saíram aqui da Terra. Então essa é uma observação que ele deixa bem claro aqui, não no áudio, mas ele escreve aqui, né, para mim, onde ele fala que eles não são extraterrestres, são intraterrenos, estão aqui, nunca saíram daqui. E daí ele complementa aqui, tem muitos que são do mal. Então isso aqui é uma informação muito interessante, né? Que a gente pode fazer uma avaliação. É interessante aqui, que já que o contatado não compareceu, então a gente faz uma avaliação desse caso, né, professor? A gente consegue fazer uma avaliação do ponto de vista técnico, do ponto de vista de pesquisadores, né? E a gente pode chegar a uma conclusão e dizer assim, houve ou não houve um caso de abdução nesse caso aqui, né? Então a gente parte agora do lado de querer mostrar o caso para um caso de uma investigação de um caso, ou melhor, de 2 casos, né, professor? Uhum. Bom, vamos comentar um pouquinho. A palavra, professor Paulo. Os relatos desse contatado, justificadamente, caso ele não tenha tido nenhum problema técnico, mas o fato dele não estar presente já fica justificado porque a experiência dele foi muito forte e muitos preferem depois não comentar publicamente. Eles temem chacota e um monte de coisa, né? Mas vamos falar um pouquinho que o caso dele, ele tem todos os elementos de uma abdução. Então, primeiro tem os visitantes noturnos. Então, é muito comum, os pesquisadores de ufologia sabem, que principalmente uma raça conhecida como Greys aqui na Terra, os Diagara Collective, tem uma tecnologia para abertura de portais. Eles conseguem entrar nos quartos, eles entram no quarto das pessoas e eles conseguem fazer experiências genéticas, coletar informações. É muito comum também eles abrirem um portal e levarem o corpo da pessoa, o corpo físico, inclusive a bordo da nave, e depois devolverem na cama. E a pessoa não tem nenhuma memória disso. Ou alguns, como a memória do ser humano, ela funciona por associação, alguns vão ter recordações lá na frente, vagas lembranças, e também pode ser acessado através de regressões hipnóticas. Então, ele começa contando que por volta das 3 horas da manhã ele sentiu o corpo dele levitando, como se ele estivesse sendo puxado. Na verdade, ele despertou a consciência um pouquinho antes de ser totalmente entregue na cama. Eles estavam já devolvendo ele. Ele foi levado a bordo da nave
foram feitas as experiências e ele foi devolvido. E ele disse que olhou pela janela e viu uma bola de energia, né? E daí ele chamou atenção, ele foi ver lá fora, essa bola foi se movimentando, ele entrou dentro do carro e começou a segui-la. E ele disse que dirigia com a mão e com a outra, ele, por fora da janela, ele filmava a nave, que saiu de Cambé e foi no sentido Rolândia. Eu conheço bem essa região aqui no norte do Paraná, tem até um contorno atrás de Cambé que sai em Rolândia, provavelmente ele pegou esse sentido, mas o fato é que ele consegue documentar tudo isso. Nosso planejamento era, inclusive, apresentar essas filmagens para vocês, mas, infelizmente, não deu. Mas vamos analisar mais informações. O que os ufólogos denominam de missing time, que é a perda de memória e a perda de tempo. Então, às vezes, para a pessoa passou 5 minutos durante a experiência, mas quando ela volta, passaram-se horas. Foi mais ou menos o que aconteceu no terceiro relato, se não me engano, no terceiro, quando ele conta a experiência de abdução do filho dele, cuja a experiência foi muito interessante, porque foi energia, foi no corpo astral. Então, nós vamos estudar isso na BEX, na nossa escola de mistérios. O ser humano tem vários corpos sutis, o universo é multidimensional. O ser humano tem um corpo para cada dimensão do universo, né? Interessante que essa experiência que ele teve, ele só conseguiu acessar as informações porque os seres já tinham bloqueado, porque ele saiu para fora e filmou. Então, quando ele filmou, ele fez o link da abdução dele no quarto, né? É interessante a história do filho, que ele passou lá 5 segundos, mas para o menino foram mais de 10 minutos dentro da nave, né? É algo muito interessante. Uma nave oval, ele escreveu como 2 colheres, assim, uma sobre a outra, é o estilo clássico discoide, né? Então, esse caso tem vários elementos que coincidem com outros casos que nós já pesquisamos, em que eles visitam a pessoa à noite e apagam da memória. O interessante desse caso foi ele ter despertado a consciência um pouquinho antes de ser entregue na cama. E daí ele sai correndo atrás e consegue acessar as memórias que tinham sido apagadas. Outra interessante relato desse caso são as marcas que ele recebeu no corpo. E nós temos, inclusive, documentado, fotografado, outros casos de pessoas que receberam marcas no corpo, só que não como no caso dele, em que ele se lembra. Nós temos casos de pessoas que simplesmente no outro dia acordaram com pontos, 3 pontinhos, outros com perfurações na pele, marcas de cirurgia, de um dia para o outro. Então, é um caso muito interessante mesmo. Vamos continuar pesquisando esse caso, vamos tentar um contato com ele amanhã ou depois, né, para ver o que aconteceu, e prometemos retornar para vocês. Mas ele fecha com chave de ouro quando ele comenta que eles disseram ser do interior do planeta. Eu também tive a oportunidade de entrevistar outros contatados, que inclusive foram levados até o centro da Terra, né? A gente fala centro da Terra, é uma força de expressão. Que, na verdade, são cidades intraterrenas que tem dentro de bolsões, que a Terra é oca. Então, e tem entradas pelos polos, inclusive, né? Muitas naves cilíndricas dizem que as naves cilíndricas são das cidades intraterrenas. Então, ele declarou que esses seres são intraterrenos e que houve uma mudança consciencial na pessoa dele. Ele começou a despertar, ele começou a perceber como o ser humano tem sido hipnotizado, ele cita até o termo tratado como gado, né? Então, a humanidade, infelizmente, estava em consciência adormecida. E aos extraterrestres, quando eles são do bem, porque ele relata também que existem os do mal, a gente sabe que existem civilizações que não estão interessadas no despertar dos seres humanos, né? Pelo contrário, querem manter a humanidade com a consciência adormecida para continuar explorando-a, porque sim, existe um poder por trás do poder e que governa o planeta Terra, mas a grande confederação intergaláctica não tem medido esforços para libertar a Terra do jugo desses seres, e só não o fez ainda, porque depende muito do livre-arbítrio. Eles não ferem o livre-arbítrio de nenhuma humanidade, eles não interferem na evolução de nenhuma humanidade. Mas como nesse caso, esses seres têm, digamos assim, escravizado a raça humana, esses seres, abre aspas, do mal,
eles têm feito todo um trabalho de despertar, inclusive de hibridização. O filho dele é bem suspeito, porque o contato foi muito rápido. Quando eles começaram a olhar para o céu, a nave já veio, já levou o corpo astral dele a bordo da nave, e ele teve uma experiência também. Então, é um caso muito rico. Cada um dessas características dessa abdução, nós poderíamos falar durante horas. Então, vamos resumir para vocês, fazer uma retrospectiva. Primeiro, visitantes noturnos. É muito comum, tem livros que foram escritos só estudando esses casos de pessoas que têm sonhos, abre aspas, né, com extraterrestres à noite. Muitos conseguem acessar a memória, mas ficam no sonho. Então, essa é uma característica que bate com milhares de outros casos. As marcas na pele também bate. A perda de tempo e a perda de memória também bate. Então, pessoal, eu diria que tem muitos itens dentro dessa experiência que coincidem com outros fatos que já foram considerados reais, né? Gostaria de ouvir um pouco o ponto de vista do professor Dirceu também. Passo a palavra para ele nesse momento e esperamos, em breve, fazer uma live especial com ele presente. Professor Dirceu, a palavra com o senhor agora. Ah, sim, com certeza, professor. Então, nós estamos aqui tentando ver, ainda, de repente, consegue contato com ele, né? Mas, na verdade, a gente não conseguiu mesmo. Ele não sabe o que aconteceu. Bom, uma coisa muito interessante desse caso, professor Paulo, é que muitas pessoas acham que para ser um contatado tem que ser uma pessoa especial. Na verdade, tem que ser uma pessoa especial, né? Não é para qualquer uma pessoa. Primeiro que a pessoa tem que estar na vibração para ser contactado. Essa é algo interessante. Mas todo mundo acha, ou muita gente acha, que para ser contactado tem que ser uma pessoa que já tem conhecimento na área, que já estuda, que já busca conhecimento da área de ufologia ou algo assim, né, de atividades alienígenas. Eu diria que não, né? A gente sabe aqui o que ele faz, né? Eu sei a profissão dele, ele é uma pessoa bem simples, né? Uma pessoa simples, uma pessoa que ele assim, o trabalho dele é servir, né? Ele serve as pessoas da forma que ele trabalha. Isso é uma coisa importante, né? E aí o que acontece? A gente começa a analisar que muitas pessoas acreditam que para ser contactado, né, precisa estar preparado. Não, eu não digo que assim, estar preparado, tem que estar na vibração correta. Isso é muito importante, né? Então, isso mostra para a gente que nós não precisamos, muitas vezes, ser o cara ou expert no assunto para ser contactado. Nós precisamos ser pessoas normais, pessoas simples, pessoas que têm objetivo, que têm padrões de vidas que sejam satisfatórios para a humanidade, certo? Esse é o quesito principal. É lógico que existem os dois lados, né? Existe o lado do bem e o lado do mal. Tem muita gente que usa toda essa situação aí para o lado do mal, né? Isso tudo é importante a gente falar que se você abre o teu pensamento para fazer o mal para alguém, você vai arcar com as consequências, porque tudo é uma semente, né? Tudo é semente. Então, se você planta uma semente do bem, você vai receber bons frutos. Se você planta uma semente do mal, você vai receber maus frutos. Isso é uma realidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa estar na vibração correta para ser contactado. E esse é um caso interessante, porque a gente consegue ver essa situação acontecendo, né? E é muito importante. E se ele não conseguiu estar aqui presente, algum motivo teve, alguma coisa aconteceu, que ele não esteve presente. Mas com certeza a gente vai ter um retorno, um esclarecimento, né? Mas ele acabou deixando os áudios aí, né, disponíveis, onde a gente pôde muito bem fazer uma avaliação do caso, até com detalhes, né? O professor Paulo está fazendo os comentários, e já ele vai trazer mais comentários aqui para a gente, né? E isso é muito importante para que a gente possa entender os casos que acontecem, né? Eu, em outro momento, já falei sobre abduções
milhares de pessoas são abduzidas todos os dias, né? Todos os dias pessoas são abduzidas em sonho, na vida em questões físicas, na questão espiritual, enfim. Só que muitas vezes as pessoas não sabem que isso aconteceu, elas não percebem. Poucas são as pessoas que percebem que isso aconteceu, que essa situação está acontecendo todos os dias, né? Então, o número de contatados, na verdade, que a gente tem hoje é muito maior do que a gente conhece. Então, isso é algo interessante, não é mesmo, professor Paulo? Quero aqui agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, né? Tá aqui o Hélio, tá aqui o Eduardo está assistindo a gente, dois youtubers também, né? Saudações a todos. Saudações a todos que estão aqui presentes, no seu nome de todo mundo aqui, né? Mas eu sei que tem várias pessoas assistindo aqui, tem 12 pessoas assistindo nesse momento, então saudações a todos e sejam muito bem-vindos. Saudações a todos. Eu quero brindar essas 12 pessoas que estão conosco aí, professor Dirceu. Então, em homenagem à presença deles, depois desse tempo, desse imprevisto e tudo, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse caso. E também não apenas nesse caso, mas em outros casos de abdução. Nós conhecemos pessoalmente, pudemos ter a oportunidade de pesquisar, inclusive o professor Dirceu também, um dos casos mais famosos da ufologia mundial, que é o caso Juscelino de Matos, que aconteceu no Jardim Alvorada, em Maringá. Juscelino foi levado a bordo da nave com um irmão dele, e na época houve uma experiência genética, inclusive uma relação sexual com uma extraterrestre. E o caso Juscelino, posteriormente, foi apagado da memória dele, e posteriormente, através de regressões hipnóticas, o Dr. Oswaldo Alves, da de Mandaguari, conseguiu acessar todas as informações. Foi escrito um livro nos Estados Unidos que se tornou best-seller, conhecido como Caso Alvorada, Abdução em Maringá. O fator Agripa, porque a unidade Agripa é o nome da unidade de um planeta chamado Tartum, da galáxia de Andrômeda, que teve contato com o Juscelino. Mas eu citei o caso do Juscelino justamente por causa de um detalhe. A mãe de Juscelino de Matos havia sido monitorada, tinha sido abduzida, e o Dr. Oswaldo Alves seguiu a pista e fez também uma regressão na mãe do Juscelino de Matos, Dona Maria de Matos. Eu tive a alta honra de digitalizar todo esse material. Eu tenho todos os relatos da Dona Maria de Matos, que depois virou um livro escrito pelo famoso psicólogo, psicoterapeuta Alfredo Welker, de Maringá, escrito em parceria com o nosso amigo Juscelino, que infelizmente veio a falecer recentemente por Covid. Então, geralmente eles monitoram a árvore genealógica, e no caso desse senhor, não é diferente, porque nós vimos que o filho dele também foi abduzido. Então, provavelmente o filho dele já traz algumas questões que nós podemos denominar de híbrido, né? E o terceiro ponto que eu gostaria de levantar para vocês aí é que ele comenta que depois da abdução, aí ele começou a perceber as coisas com mais profundidade, né? É o despertar da consciência. É isso que os grandes mestres da humanidade, os iogues e grandes instrutores da humanidade vêm ensinar. O despertar da consciência, que no final das contas, o que importa é o despertar, é a libertação da nossa essência do jugo do ego. E é isso que vai ativar o nosso DNA e vai nos tornar compatíveis com a nova Terra, com a nova civilização, vibrando em quinta dimensão, que é o planeta Terra já ascensionado. Então, havendo todo um processo de seleção. Essa seleção é feita pelo padrão vibratório. Tudo pode ser, tudo no universo, já dizia Nikola Tesla, e já foi comprovado por dezenas de cientistas e pesquisadores, tudo é vibração, tudo é frequência. As nossas emoções vibram. Se você tem orgulho, você vibra numa faixa em hertz. Se você tem humildade, você vibra mais alto. Se você tem alegria, vibra mais alto ainda. Se você está no estado de iluminação, é o mais alto estado de frequência vibratória, acima de 700 Hz. Vibra mais alto que a alegria, 700 e poucos Hz, e mais alto que o amor. Então, tudo no universo é vibração. Nós podemos elevar nosso padrão vibratório através da meditação, através do autoconhecimento, através de certas práticas ensinadas pelos yogis há milênios. Por isso,
O professor Dirceu foi muito feliz na colocação. Às vezes a gente acha que é uma pessoa especial, que já é do ramo, um artista famoso, um político, um cientista, e às vezes a abdução ocorre com um simples eletricista, como aconteceu com o Juscelino, como aconteceu com esse senhor de Cambé e tantos outros que eu pude documentar. Eu fiz uma pesquisa com contatados aqui na década de 90, no norte do Paraná, e encontrei 3 agricultores, por coincidência, 3 agricultores que tinham experiências muito fortes com o extraterrestre e eram simples lavradores. Um deles, inclusive, nem era dono da terra, ele trabalhava, como se diz aqui no Paraná, meieiro, tinha uma comissão da produção do que ele plantava, né? Então, assim, o que interessa para eles é a nossa evolução de consciência e muitas pessoas vêm sendo, como muitas famílias vêm sendo monitoradas desde a sua árvore genealógica, porque eles têm visto, eles têm feito uma hibridização. Muitos seres humanos não são mais totalmente humanos, eles são metaterrestres. O seu DNA já foi ativado. Agora, o DNA do ser humano pode ser ativado também. Você pode ativar o seu DNA. Você pode elevar o seu padrão vibratório através do autoconhecimento, através de técnicas meditativas e respiratórias. Então, eu quero encerrar minha fala, agradecendo todos vocês pela presença, e eu me aprofundei um pouquinho mais, né? Eu entrei, falei um pouquinho da ascensão planetária, falei um pouquinho do DNA, da ativação do DNA, que o Triguelinho chamava de GNA, esses novos códigos genéticos, que muitos contatados, pós-abdução, despertam certos poderes de percepção extrasensorial. Alguns despertam telepatia, outros a capacidade da projeção consciente fora do corpo. Então, o ser humano, na verdade, ele não é apenas tridimensional. O universo, como nós sabemos, ele é um multiverso, né? São vários universos, e nós temos corpos para nos movimentar dentro dessas dimensões mais sutis. Só que nós não temos consciência disso. Então, muitos contatados, depois da experiência de contato com os extraterrestres, desenvolvem essa consciência. E também pode ser desenvolvida, você pode ativar o seu DNA através de uma técnica que os yogis chamam de despertar da Kundalini. É uma energia que está em estado potencial dentro da coluna do ser humano, adormecida, mas que pode ser liberada através de certas práticas especiais. Mas o principal para a liberação dessa energia, para esse despertar, é justamente a purificação física e psicológica. Principalmente a purificação psicológica. Então, eu quero agradecer a presença de todos e voltar a palavra para o professor Dirceu para nossas considerações finais. Então, pessoal, quero agradecer a todos, né? Não deu certo hoje para ele estar presente, mas a live foi extremamente... teve bastante conteúdo aqui para você aprender, né? Nós sempre estamos aí com novidades, sempre trazendo novidades para o nosso público que vem nos acompanhando, para os nossos alunos, né? Então, aqui, aproveitando aqui, nós... acompanhando aqui o chat, né? O Riba também está presente, o Fábio Alexandre está presente, né? E são as pessoas que estão colocando no chat aí as conversas. E em breve teremos aqui no canal Riba Menezes, teremos aí o Mendes, né? Inclusive a gente está conversando aí com o Mendes aí, a possibilidade da gente iniciar no início de fevereiro, aí, um programa de rádio, toda semana, ainda não sabemos se vai ser todos os dias, uma vez por semana, ainda não fechamos isso, lá para o norte do Brasil, professor. Vai ter um espacinho lá que a gente vai estar podendo conversar com as pessoas pelo rádio, aqui do Paraná, lá para a região lá, acho que é a região do Ceará, se não me engano, região do Ceará, Piauí, aquela região toda lá. Então, a gente provavelmente, a partir de fevereiro, estará com essa novidade aí, mostrando os casos aqui do sul do Brasil para o norte do Brasil, assim como ele vai estar aqui no programa aí, também aqui numa live especial nos próximos dias, ainda não acertamos, talvez semana que vem, não é certo ainda, onde nós estaremos aí conversando também com ele contando os casos. E já está agendado aí para o dia 26 de janeiro com Larissa.
ela vai falar sobre o poder das palavras. Poder das palavras. Inclusive, esta será uma das lives que a gente vai ter. E nas quinta-feira, por enquanto, não voltou às aulas ainda, né? Nós estamos trazendo aí reprises de algumas aulas que foram ministradas no passado. Então, amanhã, por volta das 8h30, no canal, reprise sobre portais dimensionais. Legal? Então, pessoal, muito obrigado a todos, né, os presentes aqui. Desculpa o atraso, desculpa pela falta do convidado, mas acreditamos que alguma falha técnica pode ter acontecido. E se ele não esteve aqui, é porque era para ser assim, tá bom? Gratidão a todos. Namastê. Namastê, obrigado.